Desde o êxodo no deserto até os dias de Jesus, os judeus sempre preocupavam-se em guardar o sábado. A experiência do deserto, o maná dado a cada dia e com porção dobrada na sexta-feira, restituiu aos hebreus o valor do sábado, a importância de santificar o sábado. A lei de Deus dos 10 mandamentos, no seu 4º mandamento, ratificou essa questão da guarda e da santificação do sábado. Lembra do sábado, diz o 4º mandamento. Com essa preocupação, os hebreus criaram normas, criaram cuidados, regras especiais para não transgredir o sábado. Nós vimos ontem que no tempo de Isaías, eles guardavam o sábado, tinham uma preocupação especial em guardar o sábado, mas estavam esquecendo de cuidar dos filhos de Deus, de cuidar dos seus semelhantes. Agora, irmãos, nós vamos estar no tempo de Jesus, portanto, 1500 anos depois de Moisés. Como é que o povo guardava, como que o povo cuidava do sábado? As sinagogas, os escribas, os fariseus, ensinavam sobre o sábado, ensinavam sobre a letra da lei, como que o sábado devia ser guardado. Entretanto, irmãos, eles haviam já, por conta de tantas normas, tantos cuidados, tantas regras, eles haviam se esquecido do espírito do sábado. Guardavam o sábado, mas longe do espírito do sábado, longe do motivo do sábado, da preocupação que Deus teve quando instituiu o sábado. Jesus veio mostrar o espírito do sábado, o espírito da lei, não só o espírito do sábado, mas hoje nós vamos falar sobre Jesus considerando o espírito do sábado, o que se devia fazer no sábado. No livro de Mateus, no verso 12, no capítulo 12, nos versos 1 a 13, a gente encontra duas situações de Jesus no sábado. Primeira citação é que os discípulos estavam com fome num dia de sábado e passaram para colher e colheram espigas para comer. Isso foi um escândalo, irmãos. Como trabalhar no sábado? Como colher espigas no sábado? E o Senhor Jesus então explicou que eles estavam fazendo isso porque eles estavam com fome. E o que era mais importante? Guardar o sábado ou saciar a fome? Veja, irmãos, livro de Mateus, capítulo 12, verso 8. Mateus, capítulo 12, verso 8. Qual foi a resposta que Jesus deu? Pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. O sábado não é para ser alguma coisa opressiva, irmãos, alguma coisa que deixa as pessoas aborrecidas, tristes, preocupadas. O sábado é para ser um dia feliz, como já dissemos, um presente de Deus a cada ciclo semanal, para que nós entendêssemos, para que nós possamos entender um pouco sobre a eternidade. Jesus argumentou que os sacerdotes também trabalhavam no sábado e por conta disso eles não eram pecadores. E os discípulos colheram porque precisavam saciar a fome. Mas ainda, irmão, se você olhar lá no verso 10, continuando ainda, Jesus estava tratando desse assunto do sábado, verso 10, os discípulos, aqueles que estavam na sinagoga, perguntaram. E estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Eles, para acusarem Jesus, interrogaram: é lícito curar do sábado? Pergunta maldosa para pegar Jesus, para Jesus falar, pode curar no sábado. E a resposta de Jesus, irmãos: quem de vós, sendo homem, sendo uma ovelha, no sábado a ver cair na cova, não vai apanhá-la? Não vai salvar a ovelha, um animal? Quanto mais vale o homem do que uma ovelha? Portanto, irmãos, o Senhor Jesus disse no verso 12
Logo, é lícito fazer o bem nos sábados. E daí, irmãos, o que aconteceu? Jesus curou o homem. Verso 13, estende a tua mão. E ele estendeu a mão e ficou sã, como a outra. Veja, irmãos, a hora que Jesus fez isso, aqueles que estavam arguindo Jesus, aqueles que estavam fazendo pergunta maldosa para Jesus, esses queriam matar Jesus. Veja, irmãos, o que diz o verso lá, 12, Mateus 12, 14. Os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele, para o matarem. Para os judeus, irmãos, para os fariseus, para os escribas, era mais importante as regras do que o espírito do sábado. Era mais importante não fazer nada absolutamente, do que curar pessoas, do que atender pessoas. No livro de Lucas, no capítulo 13, temos um outro episódio da vida de Jesus. Lucas 13, versos 12 e 13. Dos versos 10 a 17 de Lucas 13, nós vamos encontrar uma mulher paralítica. A mulher era paralítica há 18 anos, ela andava encurvada, a Bíblia diz. Veja lá, Lucas 13, verso 10. E tinha, verso 11, estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Veja, irmãos, 18 anos sem poder se endireitar. Isso ali era um sábado. E agora então, irmãos, o que fala o chefe da sinagoga? Versos 12 e 13. Vendo Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela, e ela se endireitou e glorificava a Deus. O chefe da sinagoga disse: escuta, precisava ser no sábado, não tem 6 dias para vir, não podia vir 6 dias para fazer isso, mas veio bem no sábado. No sábado não é dia de fazer nada. Qual a resposta de Jesus, irmãos? Versos 15 e 16. Respondeu Jesus: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva para beber? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Que Jesus falou, irmãos, daqueles guardadores do sábado, daqueles que eram tão preocupados em guardar o sábado, que eles eram hipócritas. Por que eles eram hipócritas, irmãos? Porque para eles era mais importante observar as regras, observar aquilo que eles tinham escrito, a legislação que eles tinham feito. Era mais importante fazer isso do que salvar pessoas. Veja, irmãos, o texto da página 153 da nossa lição falando sobre o sábado. Primeiro fala do verso de Marcos 2, 27 e 28, que é o nosso verso para memorizar. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Jesus, ele queria enfatizar que o sábado não deveria ser um fardo, mas foi estabelecido ou criado como uma oportunidade singular para que as pessoas aprendessem sobre o caráter do Deus que fez o sábado e aprendessem experimentalmente, valorizando a sua criação. Qual é uma excelente maneira, irmãos, de guardarmos o sábado, de observarmos o sábado conforme Deus mandou? É cuidando da sua criação, cuidando das suas pessoas, cuidando dos seres humanos. O sábado não é um dia, irmãos, não deve ser um dia de não faça. Não faça isso, não faça aquilo, não pode fazer, é proibido, está na lei, não deve fazer. Mas deve ser um dia, irmãos, para descansar no Senhor, reconhecê-lo como Pai, como autor de todas as coisas, reconhecer o seu amor por nós e dessa forma, irmãos, retribuirmos o amor de Deus, dando amor às
aos seres humanos que foram criados por Deus. Cuidado, irmãos, nós que somos adventistas do sétimo dia. Cuidado com a guarda do sábado. Como você tem guardado o sábado? É uma série de não faças, é uma série de não podes? Ou como o Senhor, eu espero que seja assim, como o Senhor disse, um dia feliz, um presente, para que a gente possa encontrar o equilíbrio entre o não fazer e o fazer o bem. É lícito fazer o bem no sábado.